Olá, queridos! Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em Irajá. Nosso desejo é que aqui você seja abençoado e cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos iniciando os estudos na carta de Paulo aos Gálatas e o título da nossa lição é Firmados em Cristo. Então, fique conosco e vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Nosso estudo de hoje está baseado na carta de Paulo aos Gálatas. A Galácia era uma província do Império Romano que ficava localizada ali na Ásia Menor, a Turquia da atualidade. Bom, a carta é escrita por volta do ano 55, primeiro século. Acontece que o evangelho ele estava se espalhando por todo o império e muitos não-judeus estavam aceitando a Jesus, de forma que os judeus estavam tentando impor a esses não-judeus as obrigações da lei de Moisés, o que era uma imposição errônea, ou seja, estão tentando impor àqueles convertidos, aqueles novos convertidos, práticas que eram específicas para o povo judeu. E de fato, o apóstolo Paulo ele vai escrever a fim de combater esses falsos ensinos, denunciando o que ele vai chamar de falso evangelho. Então, o objetivo de Paulo é levar os cristãos a uma fé verdadeira, não uma fé baseada nas práticas da lei, mas a verdadeira fé. Em Gálatas nós vamos falar sobre graça, evangelho, fé, justificação, liberdade, lei e tudo isso baseado nas Escrituras, porque o apóstolo não usa a sua palavra apenas, ainda que ele vá falar da sua autoridade, ele sempre baseia o que ele diz nas Escrituras, que deve ser um princípio para nós também hoje. Então, isso muito nos encoraja nos dias de hoje. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1, vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. O verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo inicia a sua carta falando diretamente do seu comissionamento. Ele está falando da autoridade delegada que ele possui, não uma autoridade delegada por homens, mas, como ele diz, por Jesus Cristo e por Deus. Ele está preocupado com a sua autoridade, não por um benefício pessoal, mas porque ele quer contradizer ou enfrentar aqueles que se diziam ter autoridade para estar ensinando o povo de forma errada, ou ensinando aqueles que se convertiam de forma incorreta. Interessante que o verso 6 do capítulo 1 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E o verso 7, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. A preocupação com os ensinos incorretos que aqueles novos convertidos poderiam estar recebendo é algo tão sério que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 9: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É muito fácil, nos tempos atuais, nós nos desviarmos e darmos ouvidos a um evangelho que não é verdadeiro. Hoje em dia nós temos tantos meios de comunicação, nós podemos assistir palestras, aulas, pregações sobre o mesmo tema, abordando pontos de vista diferentes. E tem um lado bom isso é enriquecedor, mas também é um lado que pode ser negativo. Quando nós damos ouvidos a uma opinião, a uma voz que não é uma voz pautada nas Escrituras, nós estamos sujeitos a começar a receber ou começar a praticar um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. É interessante que nós precisamos ter, então, uma base, nós precisamos ter um fundamento para que possamos ouvir, perceber
e entender o que é o verdadeiro evangelho. Efésios capítulo 5, verso 15 em diante. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu e você precisamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor tem para as nossas vidas. E essa é a atitude esperada dos discípulos de Cristo, aqueles que buscam compreender a vontade de Cristo, compreender a vontade do Senhor. Lucas capítulo 2, verso 10, fala sobre a anunciação do nascimento de Cristo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. O anúncio do nascimento de Cristo é tido como boas novas de grande alegria. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que tem Cristo como centro, que Cristo é o pilar principal. E não a opinião, e não o que alguém disse ou o que alguém acha, mas aquilo que está firmado na palavra de Deus, que tem Cristo no centro. Repreensão aos falsos mestres. O capítulo 1, versos 8 e 9, que já foi lido, mostra o apóstolo Paulo repreendendo duramente aqueles que estavam ensinando um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Ele está sendo zeloso com a obra redentora de Cristo, porque é essa obra redentora que está sendo atacada pelos falsos ensinos dos falsos mestres. O verso 8 vai dizer assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, está se sujeitando ao julgamento divino caso em algum momento fizesse concessões ou alterações à mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo. Isso nos mostra que nós não podemos fazer concessões ou alterações, por menores que sejam, à verdadeira mensagem do Evangelho. Mas nos dias de hoje, algumas pessoas optam por esse caminho, fazem pequenas concessões, pequenas alterações, muitas sob o pretexto do não tem nada a ver, achando que são pequenas coisas que não vão interferir na nossa vida com Deus. Mas, de fato, quando nós agimos assim, nós estamos sendo juízes sobre nós mesmos, estamos sendo os árbitros das nossas vidas, o que não é bom, porque aí nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. Atos capítulo 17, verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Nós temos um parâmetro a seguir. As Escrituras sagradas devem ser examinadas todos os dias, para que nós não venhamos a dar ouvido à mensagem daqueles que estão falando o falso evangelho. Por isso, mergulhe na palavra de Deus, invista tempo na leitura da Bíblia. Combate à religiosidade e ao legalismo. O verso 16 do capítulo 2, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A religiosidade e o legalismo pairavam sobre aquela igreja. Alguns irmãos pensavam que certos ritos poderiam levá-los à salvação ou à justificação. Mas o texto aqui nos diz que pela prática da lei ninguém será justificado. Esse exemplo também nós temos nos versos de 1 a 3, quando Tito vai junto com Paulo à igreja em Jerusalém. E ele não é obrigado a se submeter à circuncisão, que era uma prática da lei. A lei tinha sim a sua importância, mas segundo o próprio apóstolo, ela serviria apenas para que ele admitisse a consciência do pecado. E é muito interessante nós pensarmos
e refletirmos que a prática religiosa ou legalista nunca há de nos levar à salvação, porque se assim fosse, a cruz de Cristo ela seria algo redundante, como está lá no verso 20 e 21 do capítulo 2. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Pode causar estranheza a algumas pessoas, mas ainda nos dias atuais há aqueles que pensam que a prática de determinados ritos pode levar à salvação. Eu me lembro de uma história onde uma pessoa prestou um serviço para certa igreja. E quando ele foi perguntado sobre quanto cobraria, ele disse que não cobraria nada, pois queria ficar bem com Deus. E essa é uma história real. Aquela pessoa achava que o seu serviço, aquilo que ele havia produzido, de alguma forma estaria fazendo com que ele ficasse bem com Deus. Isso não é uma realidade. Não há nada que possa ser observado, não há nada que possa ser cumprido ou feito que nos leve à salvação. Romanos capítulo 7, verso 6, diz que nós fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. A vida daquele que se entrega a Cristo não pode ser a mesma vivida anteriormente, porque agora o Filho de Deus vive em nós. Então nós devemos viver com liberdade e com sabedoria, tendo em mente que Cristo fez tudo por amor. E se a justiça viesse por alguma prática religiosa, Cristo teria morrido inutilmente. E através do estudo da lição de hoje, nós podemos concluir que devemos estar firmados no verdadeiro Evangelho, o Evangelho que tem Cristo no centro. Somente assim nós teremos uma base forte para combater os falsos ensinos dos falsos mestres. Também podemos concluir que não há nenhum rito, que não há nada que devamos observar para que sejamos salvos. Somente através de Cristo é que somos salvos. E se você deseja enviar o seu comentário ou uma pergunta sobre a lição de hoje, faça isso através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail. Vamos orar encerrando a lição de hoje. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, ó Pai. Que ela promova mudança em nossos corações. Que nós possamos caminhar todos os dias firmados em Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.